Bom dia, senhores vereadores. Excepcionalmente, estamos aqui agradecendo a nossa TVL, também toda a nossa equipe de retaguarda, a Gabi também que está vindo hoje de manhã. Nós estamos aqui hoje, excepcionalmente, em função de hoje à tarde teremos a entrega do ônibus da PAI, o qual quero aqui agradecer os senhores vereadores pela compreensão, por haver quórum regimental. Damos por aberta a presente reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, iniciando nossos trabalhos, cumprimentando o nosso relator Bruno Cunha, o vice-presidente Ricardo Alba e também o vereador Jovino Cardoso Neto. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária do dia 4 de julho, encaminhada por e-mail, aprovada e colete-se as assinaturas. Passamos agora à coleta das assinaturas das redações finais dos seguintes projetos que Vossas Excelências já assinaram: Decreto Legislativo 974, 975, 976, 978, 979, 980, 81 e 983. Projetos de lei complementar 1689, 1690, 1693, 1994, 1696 e 1698 e projeto de lei 7.423. Gostaria de informar também os senhores vereadores, senhores edis, que já pedi para fazer um parecer jurídico dos projetos 7.434, 7.433, 7.432, projeto de lei complementar 1.701 e lei complementar 1.700. Gostaria, então, de encaminhar o projeto de lei complementar 1699, que fizesse a leitura, o relator. Passo a palavra a ele, do projeto de lei que vem do Executivo. Bom dia a todos. Projeto de lei complementar 1699, ementa, dispõe sobre a política municipal de saneamento básico do município de Blumenau e da outras providências. Tramita de forma urgente. O parecer jurídico aqui, por todo exposto e salvo o melhor juízo, não se vislumbram vícios de legalidade orgânica ou inconstitucionalidade, uma vez que é um projeto aqui com liberdade do Executivo para instituir a questão aqui de dispor da política municipal. Acho que a discussão de conteúdo vamos para plenário, mas voto de forma favorável. Vereador Jovino, seu voto. Favorável, presidente. Vereador Ricardo Alba, por favor. Favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte. Projeto de lei 7.411, relator. 7.411, só deixa eu ver o número. 9. Não. 31. É porque o 3 aqui, por isso. É porque o 3 está um pouquinho apagado, e tu leu como 11, mas é um 3 esse aqui. 3? Desculpa, relator. Não, imagina. Projeto de lei, então, 7.431, também do Poder Executivo e tramita de forma urgente, ementa, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município. Parecer jurídico, por todo exposto e salvo o melhor juízo, não padece projeto de vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica, versando o projeto sobre matéria orçamentária, tem-se como altamente recomendável que a diretoria financeira, por solicitação da Comissão de Finanças e Orçamento, realize exame a respeito da regularidade orçamentária e financeira do presente projeto. Como colocado no parecer jurídico, cabe aqui à Comissão de Finanças ver a viabilidade, mas do ponto de vista jurídico, meu voto é favorável. Vereador Jovino Cardoso Neto. Favorável, presidente. Vereador Ricardo Alba. Também favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte. O projeto de emenda 88, Lei Orgânica do Município de Blumenau, é do vereador Alexandre Caminha e outros. Projeto de emenda número 88, a Lei Orgânica ao Município de Blumenau, autoria vereador Alexandre Caminha e outros, emenda, acrescenta artigo 20b, a Lei Orgânica do Município de Blumenau para instituir a Comissão Legislativa Permanente de Defesa Civil. Parecer jurídico, por todo exposto, não padece a proposta de vício de inconstitucionalidade e faço aqui com o meu voto claramente favorável também um destaque aqui honroso esse projeto do vereador Alexandre Caminha, porque Blumenau, de fato, precisa ter uma discussão contínua acerca desse assunto que tanto nos atinge, então parabenizo o vereador pela iniciativa. Só para exemplificar, até porque ontem à noite nós tivemos a reunião, ontem à noite aqui o vereador Ricardo esteve presente, juntamente também com o vereador Gilson.
no sentido de que esse projeto amplia, que até então era só os diques, então ele inclui os rios, os ribeirões, ele amplia essa discussão. Só para dizer que o objeto do projeto é o mesmo, só que ele amplia no sentido que possa incluir outras entidades também. Vereadores, Jovino? Favorável. Vereador Ricardo? Também favorável, bem-vinda a iniciativa do vereador Caminha. Também é favorável. Projeto de lei do decreto legislativo do vereador relator desta casa, eu peço para que o vice-presidente faça a leitura. Projeto do vereador Bruno Cunha, trâmite especial, institui a Comenda Municipal do Mérito Edson Klaus Kielwagen, é isso? De projetos acadêmicos no município de Blumenau. Meu voto, logicamente, é favorável, senhor presidente. Acredito que a gente deva incentivar, já antecipando, né? Incentivar os projetos acadêmicos e reconhecer o mérito dessas obras intelectuais. Permita até me explicar rapidamente, vereador. A ideia nossa aqui é a gente conseguir dar visibilidade a vários projetos acadêmicos de destaque que muitas vezes morrem nas prateleiras da universidade. Então, os vereadores vão dar uma possibilidade de trazer um desse projeto e de tentar levar ele ao conhecimento, porque a gente vê que é um conhecimento que é feito na nossa cidade e, às vezes, até uma distância das instituições de ensino, que não são tão distantes aqui, mas a gente não consegue fazer essa conexão. Inclusive, outros municípios como Itajaí têm um trabalho mais avançado, tem inclusive um comitê entre a faculdade, a Univale, com o poder público, no sentido de dar visibilidade, inclusive botando alguns dos projetos na faculdade em prática até na administração pública da cidade. Então, vem com esse intuito de ser um primeiro momento, um primeiro apontamento para uma ideia maior da gente fazer essa conexão dos projetos acadêmicos aqui com o poder público. Só se o relator puder explicar quem é leva o nome da comenda. Perfeito. Na verdade, foi um professor na Unicelv que desenvolveu vários trabalhos acadêmicos e que faleceu há pouco tempo, inclusive um problema de saúde. Então, era alguém muito forte nos trabalhos de extensão dentro da faculdade, incentivava muito isso. Então, a gente achou extremamente justo fazer essa homenagem, uma vez que ele sempre defendia um contato maior da faculdade lá com o poder público. Então, a gente achou justíssima essa homenagem. Vereador Jovino, seu voto. Favorável, presidente. Da mesma forma, meu voto é favorável e a comissão seguinte. O vereador Adriano Pereira apresentou o projeto de lei 7.318. Projeto de lei 7.318, autoria vereador Adriano Pereira, ementa, altera a redação do artigo 1º da lei 6.787, de 19 de outubro de 2005. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma emenda que foi colocada nesse projeto? Isso é a emenda. O projeto já passou. Passou. Esse projeto é sobre o que mesmo? Sobre os desfibriladores. Tá. Emenda número 1, projeto de lei 7.318. Emenda modificativa. Altera a redação do caput do artigo 1º para os seguintes termos. É obrigatória a manutenção para uso imediato de um aparelho desfibrilador externo automático, um cilindro de oxigênio, um conjunto bolsa-válvula máscara nas dependências de shopping centers, centros empresariais, hipermercados, casas de espetáculo com público igual ou superior a 100.000 pessoas e locais de trabalho com concentração, circulação, média diária de mais de 1.500 pessoas. O projeto ele previa mais lugares. Ele foi aprovado com mais lugares, academias ao ar livre, academias ao ar livre não, academias fechadas. E esses lugares eles foram retirados agora, restando apenas esses lugares da emenda. Na realidade, nós devolvemos ao autor fazer... Não. O projeto ele já passou, ele já foi aprovado, ele estava pronto para votação, estava pronto para ir a plenário. Porque o parecer jurídico aqui foi favorável. Isso, aham. E daí agora o vereador retirou alguns lugares. Se os senhores puderem ver aqui, ele previa outros lugares, aeroportos, terminais rodoviários, agências bancárias, e esses lugares foram retirados. Ele já tinha passado nas demais comissões, estava pronto para votação. Seu voto. Olha,
Tem um parecer jurídico favorável. Eu, particularmente, tenho uma preocupação grande, porque eu acho que, claro, que é legal essa preocupação do vereador em relação a questões de saúde aqui, mas acho também que não é um caminho mais adequado a gente forçar algumas coisas à iniciativa privada. Eu acho que quando a gente faz isso tem que ser muito dialogado. Eu, particularmente, tive até uma experiência de um projeto de lei estadual dos celíacos, diabéticos e aversos à lactose, mas foi feita toda uma conversa. A coisa não veio muito acima abaixo. Então, eu tenho uma preocupação em relação ao conteúdo, por achar que é interessante a ideia, mas eu não sei se há condições de fato de efetivar essa ideia. Como aqui a nossa análise é jurídica e não de conteúdo, e tem um parecer favorável, então também, independentemente do meu voto, vai para plenário, eu voto de forma favorável. Vereador Jovino. Vista, presidente. Vereador Ricardo. Eu gostaria de pedir vista do projeto, presidente. Projeto e a emenda. Projeto e emenda. Até porque o projeto estava pronto e ele foi alterado depois do Para transcorrer. estudar de forma bem detalhada do que versa o projeto, para não proferir voto de forma precipitada. Só quero alertar os senhores que, independente que na nossa votação, a emenda não altera o trâmite depois, segundo a nossa servidora. Não, dependente de tiver aqui a maioria votos contrários da emenda, o projeto vai ser analisado no plenário. Mesmo se ficar na CCJ, ele vai para o plenário. Sim, Ele já mesmo passou na CCJ. já passou, o projeto já passou, isso aqui é uma emenda. As emendas podem ter a maioria contrária, mas o projeto vai para o plenário. Na verdade, até se o projeto for votado de forma contrária aqui, mas não tiver vício de inconstitucionalidade, mesmo assim ele acaba indo para plenário, só vai com a colocação de que foi rejeitado na comissão, né? Consulto os senhores vereadores para o pedido do vereador Ricardo Alba. Eu concordo. Jovino. Sim, aceito. analisar Pedido de assim, vistas então para a tá próxima tudo certo. sessão. Projeto de lei do vereador Jovino Cardoso. Sua emenda. Acho que tem emenda. Tem uma emenda também. Emenda ao projeto de lei 7.401, é um projeto de autoria do vereador Jovino Cardoso. Emenda padroniza a velocidade máxima nas vias públicas municipais. O parecer jurídico aqui anterior foi colocado que, por todo exposto, sendo a redação original do projeto portadora de um vício insanável, por ausência de competência legislativa, que não foi corrigido pela emenda, incabível a admissibilidade dessa. Mas acho que passou na votação aqui, né? O parecer foi inconstitucional, mas passou na votação. E a emenda aqui... 3-2. Nós vencidos. Emenda modificativa que altera a redação do caput do artigo 1º para os seguintes termos. Artigo 1º. É fixada em 50 km por hora a velocidade máxima em todas as vias públicas municipais, excetuadas a Rua das Missões e a Rua 2 de Setembro, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora, e as vias expressas, onde a velocidade máxima é de 80 km por hora. Até a gente tinha conversado, né, vereador? Quando eu li o projeto, fiz uma pergunta acerca disso, da via expressa, acerca dessa questão. Bem... Eu votei contrário pela a questão jurídica, mas ele vai de qualquer forma para plenário. Então, vendo que a emenda, na verdade, inclusive a gente conversou sobre isso, eu, em relação à emenda, não seria incoerente da minha parte votar contrário. Então, vou votar A emenda, relator, ela altera o quê, perdão? Ela, na verdade, porque assim, o projeto original previa a regularização, padronização de 50 km. Só que você tem aqui na Rua 2 de Setembro e na Rua das Missões, que tem velocidade máxima de 60 km por hora, e nas vias expressas Mas o projeto onde tem foi 80. rejeitado no plenário, né? Não, Ele não foi ainda? ele foi votado favorável aqui, foram 3 votos a 2, né? E aí ele vai para plenário. Ele estava na ordem do dia, mas aí o vereador percebeu a situação e pediu para retirar e fazer Na emenda. verdade, vereadores, comunidade, é uma solicitação, até a sugestão do vereador Marcelo Lanzarin, sugeriu que fosse mantida a velocidade na via expressa, eu acho justo. 80. 80 por hora, e na 2 de setembro e Rua das Missões, então, que fosse 60. deliberado 60 por hora. É só por esse motivo. Os outros tudo 50. Exato. Só essas 3 vias, o vereador está sugerindo que seja permanente esses 3 vias, 60 e 80. Quais são as vias ali? 2 de setembro, Rua das Missões E e via 80 expressa. na via expressa, são 80. O resto será tudo padronizado em 50 Tudo km. com 50. Nós temos, na verdade, dificuldades hoje, quem chega na cidade, não diferente para quem vive a cidade também, numa extensão, vou dar um exemplo da Rua Bahia.
nós temos 30, 40 e 50 por hora. Então isso deixa, sem dúvida, o motorista confuso. Chega algum nas momento. curvas, é 30. Chega naquela curva por baixo ali do túnel, é 30. Chega depois um pouquinho, é 40. Depois, quando estiver na reta, é 50. Exato. Essa é a Por isso- lei, segundo o ICETERV, já me informou umas 10 vezes disso. Vou seguir o relator. Favorável. O voto do projeto não seguiu o Eu vou ser favorável, embora que eu não seja favorável ao projeto. Votou favorável, presidente? Eu, com 60 e 80, votei pelo menos esse favorável. Projeto de lei do vereador Alexandre Matias, projeto de lei 7.421. Projeto de lei 7.421, a autoria do vereador Alexandre Matias. Ementa dispõe sobre a conversão de motores de veículos da frota pública para uso de gás natural veicular, GNV, no âmbito do município de Blumenau. Na verdade, são duas emendas que a gente tem aqui, né? O projeto foi aprovado, né? Na verdade, veio com parecer inconstitucional, mas 3 votos a 2 foi aprovado aqui, e aí Certo. o vereador fez as emendas, né? Deixa eu ver aqui. Obrigado, Gabi. Emenda modificativa altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º para os seguintes termos. Parágrafo 2º. A conversão dos motores dos veículos da frota adquiridos antes da vigência desta lei será feita gradativamente, atingindo 100% no prazo de até 4 anos a partir da data da sua publicação. Isso. E emenda número 2 a esse projeto de lei, que é uma emenda supressiva, suprime a redação do parágrafo 3º do artigo 1º, renumerando-se, consequentemente, a redação do parágrafo 4º como parágrafo 3º. Bem, eu votei contrário pela questão da constitucionalidade, mas essas duas emendas aqui foram, inclusive, alguns dos pontos colocados no parecer. Então, em relação às emendas, eu voto de forma favorável. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Também favorável. Também favorável às duas. Projeto de lei do vereador Almir Vieira. Lei complementar 1697. Sim, obrigado. Vamos lá, projeto de lei complementar 1697, autoria, vereadora Almir Vieira. Ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação eletrônica por meio de microchip de animais das espécies canina, felina e outras no município de Blumenau. Parecer jurídico, por todo o exposto possui vício formal de iniciativa insanável em razão das providências pretendidas pelo projeto, impor atribuições aos órgãos do Poder Executivo, com isso ofendendo os artigos 2º e 84, inciso 6º da Constituição Federal e o artigo 35, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas nem a análise dos demais elementos formais e materiais. Bem, se me permitem fazer a observação, até porque é uma área que acaba tendo bastante envolvimento, você tem previsão, inclusive, das diretrizes na Código de Proteção Animal, que foi aprovado aqui, inclusive, antes de ser vereador, participei desse processo, inclusive representando a OAB como advogado aqui nessa discussão, né? Inclusive, estamos pedindo nessa casa uma audiência pública que está marcada para o final do mês para a questão do CEPREAD, para a gente discutir. Então, está previsto na Lei de Código de Proteção Animal essa identificação aqui dos animais, como acontece em outros municípios. Só que esse é um processo gradativo de ser colocado pela administração pública. Entendo, sim, pelo parecer aqui inconstitucional, que cabe à administração pública, dentro das suas possibilidades, seguir a questão. Então, eu vou fazer, lembrando e ressaltando que a previsão desse projeto de lei, eu também entendo que essa matéria ela já está contida no Código de Proteção Animal, o que não seria tão destaque assim essa questão.
Vou seguir o parecer, dizendo que é inconstitucional, e mais uma vez colocando que as iniciativas são legais, são bacanas, só que cabe a gente construir e dialogar com o poder público aqui. Então, parabenizo o vereador por levantar esse tema. É uma preocupação que eu tenho tido, que tenho cobrado isso através de indicações, de conversas, de reuniões, mas entendo sim também que tem uma estrutura dentro do poder público para fazer isso. Então, sigo o parecer votando de forma contrária. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Senhor presidente, eu entendo o parecer do colega vereador Bruno, mas eu acho que é uma discussão que merece a plenária. A iniciativa do vereador é nobre, a matéria merece ser discutida. Eu voto favorável. Também sigo a orientação do relator, voto contrário. Embora que seja 2-2, esta matéria vai para o plenário. Contrário. Então, Oi? do presidente, então arquivado, porque ficou 2-2. O teu voto é o de desempate. Tá, eu vou vamos consultar, mas eu vou continuar tendo meu voto vai ser contrário. Então, acho que pelo regimento... Só verifica lá se vai ser arquivado ou não. Tá? Se não segue Eu acho para... que sim, porque o parecer também é inconstitucional, né? Então, Ainda há tempo de pedir vistas, presidente, do projeto? Não. Não, agora depois Não, do né? voto não. Projeto de lei 7.428. Projeto de lei 7.428, autoria vereador Adriano Pereira. Ementa dispõe sobre o programa de conscientização e orientação sobre a síndrome de Ehlers nas escolas públicas do município de Blumenau. Parecer jurídico, por todo exposto, possui vício formal de iniciativa insanável em razão das providências pretendidas pelo projeto e impõe atribuições aos órgãos do Poder Executivo. Com isso, ofendendo os artigos 2º e 84, inciso 6º, alinhado à Constituição Federal, e o artigo 35, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas nem a análise dos demais elementos formais e materiais. Bem, já é praxe aqui nessa casa a gente vê essa situação de várias vezes os vereadores querendo entrar em esferas do executivo aqui. Eu acho que é salutar sim a importância com essa questão de saúde, acho que tem que destacar, mas a gente sabe que o trâmite para as coisas fazerem é dialogando, é conversando, é fazendo indicação, fazendo reunião, sabendo das limitações de orçamento. Então, enfim, sigo o parecer jurídico aqui de forma contrária. Vereador Jovino Cardoso Neto, seu voto. Favorável, presidente. Vereador Ricardo Alba, Sigo o relator, presidente. da mesma forma e ao arquivo. O vereador Alexandre Matias aproveitou o seu mandato e fez um projeto de lei 7.428. Vamos à análise dele. Projeto de lei 7.429, ementa, acrescenta dispositivos ao artigo 1º da Lei 4.582, de 19 de dezembro de 2005. Deixa eu só dar uma olhada aqui, para a gente entender melhor do que se trata. Artigo 1º, estabelece isenção de tarifa no transporte coletivo urbano, na forma que menciona, revogando determinadas leis e acrescentando algumas redações. O parecer jurídico. Por todo exposto, e salvo melhor juízo, padece o projeto dos seguintes vícios insanáveis por emenda de qualquer espécie. A. Vício de legalidade orgânica formal, haja vista a afronta dos incisos 3º e 4º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município. B. Vício de inconstitucionalidade material, em razão da afronta dos artigos 2º e 37, inciso 21 da Constituição da República. C. Possibilidade de criação de nova despesa pública sem observância do disposto no artigo 17 da Lei Complementar número 101, de 4/5/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. D. Registre-se ainda que o vício de iniciativa antes apontado não contraiu o entendimento adotado pelo consagrado Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM. É o que se verifica da leitura dos pareceres do IBAM, 2119 de 2003 e 0655 de 2007. Tais manifestações apontou o IBAM vício de iniciativa em projeto de lei municipal de autoria parlamentar que pretendeu conceder gratuidade no transporte coletivo urbano para determinada categoria de munícipes. E. As matérias não inseridas dentro do rol de competências do Poder Legislativo Municipal podem ser objeto de indicação por parte dos nobres edis ao prefeito municipal, como eu sempre destaco aqui. Trata-se de forma de atuação legislativa expressamente prevista nos artigos 141 e 142 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que, em razão de sua natureza não vinculativa, nenhuma afronta apresenta a separação e harmonia que deve vigorar entre os poderes municipais. Bem, sigo
claramente o parecer jurídico, no entendimento de que aqui, como bem colocado, é uma matéria que, através de indicação e de conversa com o poder público, pode avançar. Então, voto contrário ao projeto. Vereador Jovino, seu voto. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Sigo o relator, presidente. Também sigo o relator e vai para o arquivo. Senhores vereadores, nós temos 2 projetos que não constam ali na relação, mas eu gostaria de pedir a Vossas Excelências, consta? Número 6, número 6 e número 7 da pauta de hoje. Eu gostaria de apreciar isso com os senhores. O primeiro é sobre a polêmica que nós já apresentamos, que é sobre o substitutivo, principalmente que o tratamento das agências bancárias, bem como também as cooperativas, nos dão também o mesmo tempo para com os caixas. Então nós apresentamos um substitutivo no sentido de contemplar também, no mesmo tempo, as gerências, da mesma forma como nós somos hoje atendidos nos caixas. Perfeito. Seria esse substitutivo global ao projeto de lei 7.417. É um projeto de autoria dos vereadores Ian Mantão e Alexandre Caminha. Vou fazer a leitura aqui, artigo 1º aqui. As agências bancárias e os postos de atendimento das cooperativas de crédito estabelecidos no município de Blumenau ficam obrigados a colocar pessoal suficiente à disposição dos usuários no setor de caixa e no setor de gerência para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável. Tem até o parecer jurídico aqui também. Foi emitido parecer jurídico ao projeto inicial e depois foi feita uma adequação, porque antes tinha sido incluído um parágrafo 6º. Certo. Mas o caput ele falava sobre o setor de caixas, e daí no parágrafo tinha sido incluído o setor de gerência. Assim, foi alterado o caput do artigo para ficar o setor de caixa e setor de gerência, e de acordo com os tempos que já estão previstos no artigo, que fala que o tempo razoável é de 20 minutos, nos 10 primeiros dias é de 35. Aproveito para parabenizar o presidente, também o vereador Alexandre Caminha, por essa iniciativa, inclusive uma das grandes reclamações da população, né? E de fato é uma forma muito desrespeitosa que as pessoas ficam esperando, e a gente sabe da alta lucratividade desses estabelecimentos, então tem que realmente cumprir e respeitar. Então quem passa o dia a dia aí na rua tentando resolver os seus problemas sabe da dificuldade disso não ser cumprido. Parabenizo e claramente voto de forma favorável aqui, já antecipo meu voto favorável em plenário também. Vereador Jovino Cardoso Neto, seu voto. Favorável, presidente. Vereador Ricardo Alba. Também favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte. Senhores vereadores, também apresentamos aqui nesta casa, em função da redução dos trabalhos, uma emenda que tem o parecer do vereador Adriano de diminuir para 30 dias, o qual nós não conseguimos chegar a um consenso. Ele aumentou para 35. E eu aumentei para 40, em função de que eu fiz uma pesquisa interna, de que os servidores, na sua grande maioria, estariam aqui 2 sessões antes. Isso cabe bem certinho 40 dias. Então, do tempo do dia 15, ou, aliás, da grande maioria do dia 20, porque os servidores vão estar aqui até dia 20, como é o processo interno de 30 dias, então estariam aqui não já na primeira reunião dos 35 dias, e sim a partir dos 40 dias. Então, eu estou aqui fazendo a emenda para, não concordando com 35, e sim 40 dias. Seriam 2 sessões antes, e não 3, ou até 3,5, às vezes, depende da convocação. Às vezes o servidor não estaria aqui, então eu estou fazendo uma avaliação dessa forma. Só para explicar Essa antes. é a emenda só. A minha emenda de 40 dias. Aliás, diz aqui que são 2 sessões antes, não é isso? Fica 5 dias a mais, então provavelmente... Isso.
Acho que a emenda aqui, presidente, ela é interessante no sentido de complementar aqui. Eu acho que 35 realmente não seria o adequado, acho que o 40 até. E até faço esse agradecimento, né? Sou do PSB 40, então fico feliz. Já tenho simpatia pelo 40, né? Já conversamos antes. Mas voto sim de forma favorável. Eu acho mais interessante os 40 aqui, a questão dos 35, e vamos discutir o conteúdo mesmo no plenário. Só para diferenciar, nós, a partir os nossos 30 dias contam a partir do dia 15, que é a nossa última sessão. Não do número de dias que os servidores ficam à disposição ainda na casa até dia 20. Então, são 5 dias a mais que eles, como servidores, eles ficam na casa. Nós já contamos os 30 dias ou 45 dias a partir do dia 15. Então, os servidores, e esta foi uma das defesas que eu estou fazendo em função disso, porque eles estão depois, então vai ser eles analisado juntamente com o projeto em Sim. plenário. Perfeito. Só para minha defesa, não é simplesmente porque eu não concordo com esse número, Mas apenas. o projeto original do vereador Adriano vai ser analisado e a emenda do senhor também Sim. em votação separada. Perfeitamente. Vereador Jovino. Presidente, já quero antecipar, me permitindo, como se usa às vezes as palavras do nosso relator, contrário às emendas e contrário ao projeto, inclusive no plenário. Sim, senhor. Eu vou votar a favor, presidente, mas no sentido de que a matéria seja discutida em plenário. A Perfeito. princípio, eu já me manifestei favorável ao projeto do vereador Adriano de 35 dias. Certo. Né? Então, para que Vossa Excelência tenha a sua emenda discutida também em plenário, se bem que o voto, mesmo se eu votasse contrário, ia prevalecer o voto do presidente, mas eu voto favorável por uma questão de democracia. Também deixando claro que em relação ao conteúdo não tem decisão ainda tomada, meu voto é aqui em relação à emenda ser colocada na discussão em plenário. Valorizando, inclusive, o seu partido. Né? Vou dar uma 45. Meu voto também é favorável e a comissão seguinte. Senhores vereadores, mais algum assunto? Convido hoje à tarde, então, a partir das 2h, a entrega do ônibus que vai acontecer na PAI. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado.